Muito obrigado, professor Eduardo Felten. Agora eu gostaria de convidar o professor Jair Silva, o sinal dele é este, o Rodrigo Machado, o sinal dele é este, e Ronice Quadros, esse é o sinal da professora Ronice, para apresentar o tema da comunicação intitulado Estruturas Coordenadas em Libras. O sinal que eles vão utilizar é esse, para estruturas coordenadas, um estudo a partir de corpos. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Meu nome é Jair, este é meu sinal. Eu estou trabalhando junto com a professora Ronice, também com o professor Rodrigo Machado, e nós organizamos essa pesquisa sobre a sentença, por favor, PowerPoint. Né? A gente está sobre estruturas coordenadas em língua de sinais, um estudo baseado em corpos. Pode passar? Primeiro, eu gostaria de mostrar um pouco do contexto, né, dessa pesquisa. Eu, a Ronice e o Rodrigo, nós somos professores dentro do curso de Letras Libras, na área de sintaxe. E o que ocorre na nossa área, né? Quando nós vamos ensinar o conteúdo de sintaxe, muitas vezes os alunos nos perguntam como é que é a organização da estrutura da língua brasileira de sinais. E vocês devem conhecer, devem saber que nós temos alguns livros, alguns artigos, algumas pesquisas na área de sintaxe, mas são pesquisas simples ainda, se nós considerarmos as necessidades. Por exemplo, tem o avanço da questão da ordem, né, sintática, alguns modelos terminológicos, mas os conteúdos são complexos, versam sobre a questão da estrutura, né? Então, como que se dá a organização da sintaxe? Então, a gente vai pesquisar, por exemplo, quais são os tipos de estruturas de coordenadas, né? Então, não tem muitas pesquisas ainda sobre a estrutura de coordenação em Libras. E a gente quer investigar como seria essa estrutura na Libras relativo às sentenças coordenadas, às orações coordenadas. É importante falar que, mais ou menos em 1980, na década de 80, a gente começa, né, a estudar questões relacionadas, por exemplo, ao uso de imagens, né, na sinalização, que auxiliassem as aulas. E com o desenvolvimento das tecnologias, isso ajudou bastante a pesquisa em língua de sinais, ao desenvolvimento das pesquisas em língua de sinais. E agora nós temos os corpos de língua de sinais, que a gente pode olhar como que a língua é em funcionamento. Então, um ponto importante é a criação do Letras Libras, né? Isso nos obrigou, a nós, professores, darmos aulas sobre as várias disciplinas, usando a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, sobre estrutura sintática, desenvolvendo termos, né? Falar sobre semântica. Então, às vezes a gente não tem materiais para essas aulas, por exemplo, sobre sentenças coordenadas, orações coordenadas. Faltam muitos materiais para a gente dar aula. Então, é preciso organizar o que a gente tem de pesquisa e fornecer para os alunos essas pesquisas também. Adaptar esses conteúdos que estão nas pesquisas. A gente percebe que agora há um começo, há um desenvolvimento, né? Os surdos estão pesquisando a Libras, né? nas mais diversas áreas e disciplinas. Ainda tem pouca gente trabalhando com gramática, né? de Libras.
mas há ouvintes e surdos. Então, a chegada dos surdos, né, na pesquisa se constitui como um marco importante para desenvolver uma descrição linguística da língua brasileira de sinais. É importante a criação do corpus da Libras, por exemplo, há que se mencionar, porque é um registro da língua em uso, né? É a língua funcionando, são dados espontâneos. Então, é um local interessante para nós fazermos pesquisas, buscas, estabelecer descrição, e a gente vai usar isso para falar sobre as estruturas coordenadas. Os objetivos do nosso trabalho, então, é descrever quais são as estratégias, né, de estruturação da organização da coordenação em Libras. Também vamos investigar, na coordenação, a gente tem dois tipos, né? A coordenada com marcas manuais, ou seja, que utilizam sinais manuais, e as estruturas coordenadas em que as marcas manuais estão ausentes, ou seja, utilizam as marcas não manuais. Qual é a base teórica que nós estamos utilizando? É o funcionalismo. Tem vários autores, né, dentro da perspectiva funcionalista, eu trago aqui alguns no slide. Nós escolhemos uma proposta interessante, que parece um bom representante dessas estruturas. Pode passar, por favor? Clicar. Vai aparecer uma marcação em vermelho. Este autor, ele descreve a estrutura coordenada em Libras. A gente vai usar para explicar, né? E tem três propostas, três classificações, né? Que é a coordenação conjuntiva, a coordenação disjuntiva, eu vou usar esse sinal, e a coordenação adversativa, que eu vou usar esse sinal aqui. Então, Hapsmath faz essa classificação e a gente vai utilizar essa classificação para analisar Libras. Pode passar. Como se constitui nosso percurso metodológico, né, na nossa pesquisa? Nós coletamos os dados do corpus da Libras, da UFSC. Dentro do corpus, a gente tem várias categorias, mas nós privilegiamos os surdos de referência, né, que é uma categoria do corpus da UFSC. O grupo de surdos denominado de referência tem 35 surdos, distribuídos em várias regiões, representantes de várias regiões do Brasil. Esses surdos vieram aqui para a UFSC, né, onde foram gravados esses dados. Depois nós organizamos esses dados, foi feita a transcrição, né, a criação de trilhas do ELAN, e a gente faz um controle do vocabulário. Como é que é feito isso? Nós escolhemos quais são as estruturas que nós queremos analisar. Então, a coordenada é uma estrutura complexa, né? Então, a gente escolhe termos que possam facilitar encontrar essas estruturas. A gente tem as conjuntivas, né? A estrutura conjuntiva, a disjuntiva e a adversativa, né? Os três grupos. Cada um desses tipos, né? A conjuntiva, a disjuntiva e a adversativa, vão ter dois subcomponentes, né? Aquelas sentenças em que aparece um marcador manual, o item manual, e as que o item manual está ausente. Por exemplo, na conjuntiva, o marcador manual que aparece, por exemplo, a gente encontra... tem vários tipos, né, de conjunção. O mas, o também, as palmas para cima, dessa maneira, que a gente glosa como palm up, e também as boias, né, que são essa apontação para os dedos. E também o verbo de cópula, o verbo ser, é. Quando o item manual está ausente, nós vemos que vai figurar, em muitos dos casos, as marcas não manuais, como, por exemplo, a posição do tronco, da cabeça, né? Os movimentos são muito leves, né? Por isso que às vezes dificulta essa análise, mas a gente também vai se valer bastante da direção do olhar.
Nas estruturas disjuntivas, né, nas orações coordenadas disjuntivas, o que a gente mais encontra é o sinal ou, quando tem a marca manual. Então, a pessoa fala alguma coisa e fala ou. Então, outros países também têm essa ocorrência, né, da conjunção ou, da conjunção disjuntiva. Às vezes a gente encontra duas marcas, por exemplo, se você me perguntar, Jair, você pode falar alguma coisa, tipo, quer comer frango ou... Ah, desculpa, deixa eu mudar aqui o exemplo. Eu estou conversando, sei lá, sobre comida, e uma pessoa me pergunta, você quer galinha ou carne, né? Quer frango ou carne? Qual que você quer? Um ou o outro, né? Então, são alternativas de escolha. Então, é isso que a gente estava preocupado, né, em analisar. Quando não aparece uma conjunção manual, então a gente vê que tem bastante uso das pausas, né? E também com o valor dissociativo e também as expressões faciais aparecem bastante em contextos disjuntivos. Pode passar. A adjunção manual, a adversativa, perdão, ela tem alguns tipos de mas, né? A gente tem algumas variantes de mais, do sinal de mas. Então, por exemplo, em São Paulo, a professora Angélica Rodrigues, ela pesquisou também e ela encontra 3 tipos: o mais com 2 mãos, o mais assim, com dedos indicadores, e o mais com uma mão só, né? Então, esse mais, aí então a gente coloca o mais um, mais dois, para identificar qual é a variante de mais que a gente está analisando. Quando não aparece uma conjunção manual, vão figurar então o quê? O arqueamento das sobrancelhas, né, para informar a diversatividade. Os participantes da pesquisa estão aqui, vocês podem ver os nomes no slide, pode passar. São esses os nossos sinalizadores, nós escolhemos 5 sinalizadores, né, para fazer essa coleta. São surdos de referência, né, surdos conhecidos no Brasil, a professora Ana Regina, do Rio de Janeiro, a Marisa, de Minas Gerais, a Priscila, da Bahia, de Salvador, o Rimar, o número 4 é o Rimar, né, que mora em São Paulo, e o último é o sinal é esse, Sandro, que é de São Paulo também. Então, esses são os 5 surdos que constituem nossos participantes. A análise de dados, vamos mostrar agora a marca manual. Aqui tem o sinal de também. Pode passar, por favor, o vídeo. Desculpa, está um pouco misturado. Nós vimos na primeira imagem que tem também. Tem um vídeo lá no também. Vocês podem voltar? Vejo. Vamos passar de novo o vídeo? As categorias das APAES escolas. Pode voltar, por favor, o exemplo. Então, a família ouvinte me viam normalmente, né? Eu já estava acostumado com meu pai, meu tio, todo mundo era surdo. Então, você vê que nas estruturas coordenadas, né, nas conjuntivas, a marca que aparece manual também. Então, você tem uma informação que está ligada pelo sinal de também, né? Então, o sinal de também, ele pode funcionar como uma conjunção conjuntiva. Vocês percebem o quê? Que no momento que aparece a marca, junto com a marca manual, sempre aparecem as expressões faciais também. Pode passar para o próximo exemplo. Agora eu vou mostrar uma disjuntiva com o uso do sinal ou. Vamos ver o vídeo.
Então, tinha a escola da APAE ou outra escola. Então, como é que se estrutura essa sentença disjuntiva, né? Você tem a APAE, que é uma entidade, ou outra. Então, se estabelece ali uma escolha, uma alternância de referentes, de possibilidades. Então, você tem a primeira informação, que é a APAE, ou uma outra escola, né? Então, você tem a primeira oração e tem o ou, né, a conjunção ou, marcando, então, os limites entre uma sentença e outra. Isso também está reforçado pela posição do tronco, né, na disjunção. Agora a gente vai ver um exemplo de adversativa com marca manual. Vamos passar o vídeo, por favor? Sofri bastante ao longo do tempo, mas eu fiquei forte com tudo isso. Então, você vê que ela fala sobre um período de sofrimento, né, e vai estabelecer a adversatividade, onde que a gente percebe que tem esse limite? É no momento da, da realização do sinal de mas, né, que aparece junto com outras marcas não manuais, vai ajudar a gente a reconhecer qual é o limite entre essas duas orações. Agora eu vou mostrar uma estrutura, uma conjuntiva, adjuntiva e uma adversativa, mas que não tem o uso de uma conjunção manual, uma marca manual. Essa é uma adversativa, mas a gente vê que tem um tipo de mais, que é o mais 2, né? Uma variante do mais, dentre as variações que tem do mais. Na adversativa, vamos tocar? Eles estudavam, mas eu me sentia um pouco diferente ali naquela relação. Então, ali é uma adversativa que tem uma marca, mas utiliza uma variante de mais, que é o mais com indicador. No próximos exemplos, eu vou mostrar exemplos de orações coordenadas sem o uso de marcas manuais. Então, na conjuntiva, a gente vai mostrar agora um exemplo que não tem o uso de um sinal manual. Ou seja, a informação conjuntiva está veiculada pela marca não manual, né, pelas expressões, principalmente pela direção do olhar para a primeira sentença, que depois vai ser deslocado para a segunda sentença. Vamos ver isso no vídeo? A mamãe me colocava lá e batia palma. Ou seja, você vê que a direção do olhar para a primeira sentença sobe depois para outra ação, né? Então, as marcas manuais vão ajudar a estabelecer. Então, não tem sinal como também, depois, pronto, para marcar a finalização de uma ação. Não tem sinais manuais, né? Então, tudo é feito através das expressões. Próximo. Nesse caso, é uma adversativa, uma oração adversativa, mas também a marca manual está ausente. Então, como é que a gente percebe a relação de adversatividade nas expressões? Então, eu lia, mas não entendia. Pode voltar, por favor? Vamos tocar de novo? Isso. Escrevia, copiava, significado, não compreendia. Então, você vê, copiava, né, na escola, provavelmente, mas não tem o sinal de mais, tem uma expressão, aí ele diz, não entendia, né? Mas não tem a conjunção mas. Então, a expressão é que vai ajudar a estabelecer a relação de adversatividade. Muitos autores de outros países falam que essa seria a forma natural das línguas de sinais expressarem essas relações, né? Usando mais as marcas não manuais, né, do que a marca manual. No português, a gente sabe, né, que tem muitas conjunções à nossa disposição. O repertório de conjunções do português é vasto. Mas nas línguas de sinais, elas aparecem em menor número, né, se comparação com o português, né? Então, de fato, parece que nessas estruturas de coordenação,
as marcas não manuais, elas têm um papel preponderante, né, mais relevante na marcação do que os itens manuais. Esse tipo agora é bem legal, porque você tem a estratégia de colocar os referentes ancorados no discurso. Então, por exemplo, os surdos vão falar de uma sequência de fatos, então como se ele estivesse criando linhas na mão, né? Então ele ancora no dedo indicador uma informação, ancora no outro dedo outra informação, né? Eu vou mostrar o exemplo para vocês, vai ficar mais claro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho isso em libras que eu uso mais. Travou o vídeo, pode tocar de novo, por favor? Vamos voltar? Então, já tem as duas respostas, essa em libras e essa mais. O Rimar está falando, nesse contexto, ele está conversando, né, sobre uma professora desculpa, uma pessoa fez uma pergunta, né, nesse caso, a interlocutora, e sobre a aquisição de linguagem, para ele explicar como foi a aquisição dele, né? Então, ele usa essa boia, não é? Ele apoia os referentes nessa boia manual. Então, ele vai dizer que usava mais uma forma e menos outras. Ou seja, as línguas de sinais usam esse tipo de ancoragem também para expressar dois valores, não é? Então, você vê que tem um número ali de duas informações que criam duas linhas, né? Em que ele vai ancorar, dizendo que a língua de sinais ele usa mais, mas que o português escrito ele vai usar menos. Ou seja, isso está, né, estruturado nessa estrutura que as línguas de sinais têm à disposição, que são as boias, que fazem a coordenação também. Então, a boia ela pode mostrar uma lista de informações, ou seja, você pode ter uma oração para cada dedo, né? Então, é uma estratégia que normalmente aparece ligada à coordenação, né? Nas trilhas, a gente procurou, né, buscou essa análise. Então, por exemplo, eu, Jair, trabalho com várias disciplinas, né? Eu trabalho com sintaxe, eu vou dar um exemplo, eu trabalho com várias disciplinas, sintaxe, ensino de português para surdos, morfologia, aquisição. Então, vocês percebem que eu vou colocando uma disciplina em cada dedo, né? Então, isso é que é o processo de coordenação. Então, é esse, ou seja, isso torna a informação mais explícita visualmente, né? Uma demonstração. Então, algumas considerações finais, né? O estudo da gramática da Libras está inacabado, né? Está inconcluso. Tem muitas coisas ainda para nós pesquisarmos. A gente precisa desenvolver pesquisas, por exemplo, fazendo descrição das estruturas gramaticais da Libras, principalmente nas áreas de orações complexas, né? Na conjunção, disjunção e adversatividade. Também faltam pesquisas sobre orações subordinadas, né? Um ponto importante é que hoje a tecnologia nos auxilia bastante, né, nessas análises. Então, a gente pode ter uma descrição muito mais refinada, detalhada dos fatos, né, linguísticos, se comparado com tempos anteriores, né? Você vai ter por exemplo, gramáticas de Libras, se você olhar para a gramática da Lucinda, as tentativas de descrição da Tânia, ali na década de 90, né, no Brasil, você vê que tem muitas imagens, fotografias, né, imagens estáticas, mas faltava naquele momento, foi um começo importante, mas a gente sabe que não tinha essas tecnologias que nós temos à nossa disposição hoje. Então, alguns detalhes mais refinados só são possíveis por intermédio do uso da tecnologia de vídeo, né? Então, isso é um marco importante. Por exemplo, para a gente olhar um piscar de olhos é uma coisa que acontece em milissegundos. Então,
Isso só pode ser captado com essas tecnologias de imagens. Usando somente a escrita em papel e em figuras era muito complicado. Então, a tecnologia é nossa amiga nesse sentido. É importante também mencionarmos, como conclusão, de que a pesquisa na área de coordenação, seja em qualquer dessas estruturas que nós mencionamos, né, existe um padrão, né, na língua de sinais, e a gente está querendo descobrir qual é esse padrão de uso, né? Então, nós estamos dando um primeiro passo somente em direção a uma descrição desse fenômeno, né, da coordenação em Libras. Esse quarto ponto é importante, né, porque as pesquisas não acontecem sem financiamento. Então, nós precisamos, as pessoas pensam, por exemplo, vou fazer uma pesquisa com sintaxe, eu vou usar rede social, então vai ser tudo sem custo, não é? Não custa nada, não precisa de financiamento, mas para fazer um trabalho com materiais sérios, de qualidade, tecnologias de ponta, é preciso que haja investimento, né, em pesquisa. Para fazer uma pesquisa detalhada, com dados de alta qualidade, né, é importante. Então, o MEC tem diminuído muito o número de recursos, então a gente precisa de uma câmera boa, né? A gente precisa de bolsistas, né, para financiar o trabalho desses alunos, bolsistas de mestrado, de iniciação científica, de pós-graduação, né? Então, o financiamento no Brasil está muito complicado e isso atrapalha muito as pesquisas, né? Entrava bastante o desenvolvimento das pesquisas. Por fim, as pessoas surdas, né? Elas participam da pesquisa e isso é muito importante. A gente protagonizar as pessoas surdas nas pesquisas em língua de sinais. Ou seja, em qualquer universidade onde hajam trabalhos de pesquisa de gramática, descrição, a experiência da pessoa surda é muito esclarecedora, relevante, né, para mostrar como é que essa língua funciona, não é? Então, nós ressaltamos aqui essa questão do protagonismo surdo dentro das pesquisas. E, por fim, a Libras nos ensina muito sobre gramática, sobre o desenvolvimento da gramática, né? Pode passar? Eu gostaria de agradecer às duas instituições. Desculpa, a imagem está um pouco quebrada, mas eu gostaria de agradecer ao CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa, por apoiar a nossa pesquisa, e também a minha instituição, que é a UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e também a UFSC, e a UFC, Universidade Federal do Ceará, por serem parceiros, né, nessa pesquisa que nós estamos apresentando hoje, pela interação, né, e pelo diálogo nas pesquisas. Eu queria convidar a Ronice para vir aqui, fazer um agradecimento a algumas pessoas também. Pode passar. Então, quero agradecer também à professora Ronice, está sempre junto comigo, em colaboração nas pesquisas. Então, eu te agradeço muito, Ronice. O Rodrigo também, pode voltar lá no slide. Tudo bem, vamos deixar. Então, o Rodrigo, né, ele não veio, porque agora ele está na Alemanha, ele está fazendo doutorado de sanduíche, o período de sanduíche, na Alemanha. Já está perto de voltar para o Brasil, acho que amanhã talvez ele venha, não sei se ele vai vir aqui ao evento, mas de qualquer forma quero deixar aqui registrado, né, sobre a parceria com o Rodrigo e com a Ronice. Eu também gostaria de agradecer ao Jair e ao Rodrigo, né, esse trio que sempre fica me instigando a nós fazermos pesquisas em colaboração, então, maravilhoso. Eu me sinto muito contente de estar integrando essa equipe. Obrigado a todos pela atenção. Ok, temos tempos para perguntas. Bem, parabéns.